boa noite a todos. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui de novo. Que Mais beleza. uma noite de alegria, né? Quer dizer, o encontro nosso é sempre de alegria, sempre muito aprendizado, muito ensinamento. E hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar sobre o 11º capítulo. Apego. E hoje o assunto vai ser bom também. Hoje vamos falar sobre o apego, um capítulo que faz a gente refletir muita coisa, pensar muita coisa, buscar muita coisa, né? Então, como sempre, vai ser uma noite especial. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Denise. Boa noite, Sâmia. Uma delícia encontrar vocês, meninas. Olha, o cenário da Sâmia hoje tá bonito. Que beleza. Mudei o espaço, mudei de espaço, estou no outro ambiente. Eu entendi você falar, mudei de spa. Eu falei, olha, espaço. Que maravilha, que bom encontrar, meninas. Palavras para a alma está me dando muita alegria, viu? Esse programa com vocês está sendo muito bom. Todo lugar que eu estou fazendo palestra por aí, o pessoal fala, eu estou assistindo Palavras para a Alma. Que bom, né? Uma alegria, muito bom. Que legal. E boa noite para todos vocês. Eu já estou vendo aqui a mensagem. Hoje o bicho vai pegar. Vai pegar, eu também vi. Adorei isso. Hoje o bicho vai pegar. Vai pegar no nosso ponto fraco, né? Mas com certeza vai ser uma noite abençoada, onde nós vamos poder, como sempre, refletir de uma maneira light, sem cobranças, sem autocobranças, mas com reflexões acerca do tema. E o que teremos também? Teremos o sorteio. E aí depois a gente vai falar sobre isso. A Ana Tereza já está pegando o livro lá para mandar. Hoje teremos sorteio. Durante a live, nós vamos fazer esse sorteio para quem está aqui conosco já, né? O sorteio, depois a gente vai dizer como é que vai ser isso. E a nossa vinheta também mudou. A nossa vinheta, você viu que bom que ficou, né? Nós temos 2 vinhetas agora. Cada dia, cada live, nós vamos passar uma vinheta diferente. E a Patrícia de Sara disse que está emocionada porque chegou o livro dela. Que maravilha. É bom vocês avisarem quando o livro chega, porque demora tanto que eu até fico, meu Deus, será que chegou? Ela disse que tem um de rosa celestial. Que legal. Isso aí foi espiritual, eu não botei, não. Ai, que bom. Então, vamos nós. Vamos, pois é. Eu vou sair, que eu vou ficar aqui só de cutucar vocês dois, que esse assunto me interessa muito. Opa! Vou ficar aqui, depois eu volto. Coisa boa. Antes de qualquer coisa, gente, esse capítulo, eu me inspirei no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um capítulo importante no nosso Evangelho, porque os Espíritos vão contar para nós, e ele é o Kardec, né? O Kardec selecionou textos que falam sobre o apego à vida material e vai falar das consequências desse apego, e aqui nesse capítulo procurei me apoiar nessa ideia e a gente pensar os apegos de um modo geral. Mas é muito importante, quem quiser aprofundar, ir lá no nosso Evangelho, no capítulo 16, e ganhar um pouquinho mais de conteúdo e entendimento, tá bom? E aí, Sâmia, me conte, como vamos? Pois é, e hoje nós vamos falar de apego e também, consequentemente, vamos cair no desapego, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, é um desafio muito grande, porque não é algo que a gente fica percebendo. Eu estou apegada, estou desapegando. A gente nem pensa nisso, né? O livro eu acho bem legal, o capítulo, Ana, quando ele fala da questão do esquecimento. Quando nós renascemos, nós renascemos num corpo de carne, num planeta bem material, não é? Para passarmos pelas nossas provações, que vão fazer com que nós cresçamos, amadureçamos espiritualmente, intelectualmente. Tá tudo muito lindo, mas tem uma questão: nós temos que sobreviver e viver, né?
nesse planeta. E para viver, nós precisamos ter coisas. Ter. Precisamos de um local para nos abrigar, um local onde se sinta seguro, de alimentação, da presença de pessoas, constituímos família. E, de repente, lá pelo meio do caminho, quando algumas coisas vão dando errado na nossa vida, e nós começamos a ter umas perrengas financeiras, ou afetivas, ou uma doença, ou um luto, o que for, aí nós percebemos que nós nos desequilibramos totalmente e descobrimos que sem aquilo, muitas vezes objetos, sem aquilo, a gente não suporta. Muitas vezes nós perdemos a própria juventude por conta da idade, o envelhecimento. E existem pessoas que entram em processo de depressão. Eu conheço e todo mundo deve conhecer pessoas que dizem: eu não gosto mais de me olhar no espelho. E isso traz sofrimento. Então, existe um momento em que a gente acha que se apegar aos bens, nos atendo num primeiro momento aos bens materiais, parece que está tudo certo. Isso é meu, isso eu não empresto para ninguém, isso ninguém tira de mim, eu dou muito valor para isso e aquilo. E, de repente, quando a vida, porque a vida é um educandário, ela vai nos tirando algumas coisas, a gente desaba junto. E é aí que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que um dos motivos do sofrimento do homem é o apego excessivo, é a visão estreita de que tudo que existe no mundo é a matéria. Então, eu tenho que acumular, eu tenho que ter segurança para mim e para os meus filhos. E veja que não é que seja um equívoco, um erro nós termos os bens materiais, eles existem. O problema é quando a gente se apaixona por eles e passa a sofrer. Então, é muito interessante a história da impermanência, né, que as filosofias colocam. Esse mundo é um mundo de impermanência, ou seja, nada permanece, tudo vai passar. Na matéria, tudo bem, nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma, inclusive o nosso corpo físico. Então, a proposta é ter o necessário, mas não se apaixonar pelo que se tem. Se vier um revés financeiro, é natural a tristeza e a preocupação, mas não caiamos no desespero em querer, por ter perdido algum bem material, querer perder a própria vida, a própria sanidade, a própria alegria de viver. Então, é mais ou menos por aí que a gente deve começar a refletir em relação ao apego aos bens materiais, em relação ao apego, paixão por pessoas, que extrapola a questão do amor, é meu, e ninguém mexe, nem Deus tira de mim, né? E às vezes o apego, o amor por títulos, por cargos, né? Por poder, e que às vezes se comete até crimes para conquistar ou manter essas posições sociais. E aí, Ana? Estava aqui pensando, você falando sobre isso, né? Nossa, tudo tá tão impermanente. Estava aqui pensando nas pessoas que passaram por esse terremoto na Venezuela, né? Nossa. Né, é tão doloroso a gente assistir, eu não consigo nem ver as imagens, né? Não estava conseguindo nem ver as imagens. Então, imagina, depois de passar por uma coisa dessa, esses venezuelanos passando por isso, eu fico pensando, um trauma desse, que é levar tudo mesmo, né? Leva a vida de muitos, e os que ficaram vivos levou todos os bens, levou até alguns entes queridos, enfim. Duas possibilidades, depois de passar por um trauma desse, tá? Ou vai para o apego, então agora vão ficar super apegado a alguma coisa, a algum objeto, ou ficar apegado ao corpo que ficou vivo, ou ficar ali contando moeda, enfim, vai acontecer um tipo de apego ali como
uma reação natural e até esperada a um trauma tão gigante. Como pode agora acontecer o contrário, que não é desapego? O contrário chama-se descuido. O contrário de apego não é desapego, é descuido. É assim, ó, já que foi tudo mesmo, então também eu largo. Também não quero ter mais nada. Agora eu não quero mais, não quero. Porque ter é doer. Ter que passar por isso de novo, nem pensar, então eu não quero nem ter. Né? E aí vai para um lugar de descuido de tudo que é da vida corpórea e assim por diante. Então, nós passamos, às vezes, não precisa ser um terremoto dessa magnitude. Nós passamos outros terremotos em nossas vidas, não é? A gente passa por terremotos que são, não sei, a demissão de um emprego, a perda de uma saúde física, ou, não sei, a perda de um amor, de um casamento, não sei. A gente passa por uns terremotos. Quem passa por aqui não passa por alguma coisa dessa, ainda está precisando caminhar mais um pouco. Todos nós passamos por alguns dissabores doloridos, cada um sabe o que é grande para si, né? Eu não estou aqui para dizer o que é que dói. Mas é importante compreender que tanto o apego quanto o descuido, eles são reativos. Reativos ao quê? À vida impermanente que a vida física na Terra é. Aqui tudo é impermanente, tudo mesmo, até o nome da gente. A gente vai desencarnar, isso vai se transformar, teremos outro nome em outra vida, outro corpo em outra vida. Então, nós estamos em permanente transformação. Não é permanente isso? Não tem um dia que para isso. Está sempre mudando. Às vezes um pouquinho mais lento, às vezes um pouquinho mais rápido, mas é muito importante perceber que a gente transita de uma ponta para outra. Ou você está lá no apego, ou você está lá no descuido. E vocês vão perceber mais uma coisa, que tanto o apego quanto o descuido podem acontecer simultaneamente com você em áreas diferentes. Então, você pode ser muito apegada ao seu corpo, então você neurótico com isso, preocupado com uma grama, e você lê todos os rótulos, e a sua dieta é super rígida, você é muito apegado, não pode aparecer um tracinho, você bota botox e tal. Você pode ser louco por essas coisas e descuidado financeiramente. Na vida financeira que você tem. Então, nós temos esses desequilíbrios. Descuido numa área e apego noutra. Então, a gente não é apegado em tudo e também não é descuidado em tudo. A gente vai fazer essa pendulação que eu estou falando aqui. Então, às vezes você é muito apegado ao trabalho, você é até workaholic, trabalha muito, muito trabalhador e tal, e é descuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Não se alimenta direito, não dorme direito, não cuida do seu corpo, né? Não faz um exame, não cuida de você. Então, para você começar a descobrir o que é saúde, é que a gente possa sair desses extremos. Na área que você é apegado, você precisa caminhar, não para o descuido, caminhar para o desapego. Na área que você é descuidado, caminhar para o desapego, que seria o caminho do meio. E esse caminho do meio, que a gente está chamando aqui de desapego, na verdade, é um caminho do cuidado. Não é descuido, não é apego, é o caminho do cuidado. O caminho do cuidado é esse caminho do meio em que você vai cuidar. Os espíritos chamam, nesse capítulo 16, de justa medida. Então, nem no exagero do tudo e nem no exagero do nada, né? A gente vai encontrar esse lugar cuidadoso consigo, cuidadoso com a sua imagem, cuidadoso com o seu corpo físico, cuidadoso da sua vida espiritual, cuidadoso com o seu dinheiro, cuidadoso com o seu trabalho, compreende? Esse trabalho do meio, para nós, é a grande travessia de um mundo de prova e expiação, né? A gente está na construção desse lugar. É interessante esse equilíbrio, né? É muito sutil, é muito difícil, porque a gente fica raciocinando
Será que eu estou equilibrada aqui? Será que eu estou no caminho do meio aqui ou ali? E muitas vezes a gente não consegue detectar. Às vezes a gente acha que, assim, se uma pessoa tem muito dinheiro ou muito poder, é muito rica, então a gente já lê essa pessoa como uma pessoa apegada. E quando encontramos pessoas economicamente, socioeconomicamente humildes, já lemos aquela pessoa como uma pessoa desapegada, né? Os pobres. E, na verdade, nós somos espíritos imortais e nós somos muito complexos. Nós podemos estar num estágio de penúria econômica muito grande, nós só temos uma bicicleta na vida, tudo que nós temos, até moramos com parente porque não temos onde morar, mas ai de quem tocar nessa bicicleta. Eu mato. Entendeu? Ninguém toca, não empresta para ninguém, ela é minha, eu que consegui com o meu suor. Entendeu? Às vezes, essa questão do apego e desapego, ela não está vinculada a coisas exteriores. Nós trazemos isso, é da alma. Nós somos o reflexo do que nós construímos no passado, e por algum motivo, né? Nós temos isso conosco em várias questões, não só materiais. E às vezes existem pessoas que têm muito financeiramente, e se dá um revés, elas, claro, se entristecem, mas daqui a pouco já estão comentando que essa pessoa está tentando de novo, perdeu tudo. Eu conheço pessoas assim, perdeu tudo, queimou, começou a tentar de novo, está conseguindo, e depois acontece o segundo revés e a pessoa tenta uma outra coisa, mas continua com a sua família lutando. Então, às vezes, aquela pessoa tem muito menos apego, né? Tem uma parte em que o Espírito Lacordaire, no Evangelho, coloca o seguinte: se por efeito de imprevistos reveses vocês se tornarem qual Jacob, digam como ele: Senhor, tu me havias dado e me tiraste. Faça-se a tua vontade. Aí ele diz: eis o verdadeiro desprendimento. Então, isso aí fica como uma dica, né, Ana? Como é que eu me comporto quando eu detecto o meu envelhecimento? Eu me desespero e digo: Senhor, o Senhor me deu um corpo físico, obrigada pelo renascimento. E o envelhecimento é natural. Se nós temos um problema de saúde, se nós temos algum problema de qualquer ordem, esse tipo de conduta, essa compreensão, ela demonstra já um desapego. Nós não vamos conseguir ser Jó, gente. Não vamos chegar. Quem já conhece a história de Jó, está complicado. Mas a proposta é a gente tentar não sofrer tanto. Já viram como a gente vive descontente? A gente vive querendo mais. O que nós temos ao nosso redor, a gente esquece de olhar, de curtir, de aproveitar, porque a gente está sempre sonhando com o que a gente não tem. Está sempre sonhando o cargo que nós não alcançamos e deixamos de agradecer o emprego que nós temos e que garante a sobrevivência da nossa família. Querer sempre mais não é o sonho natural, o planejamento, evidentemente nós temos que ter, mas a ideia de desprezar o que se tem, porque acha que é pouco, e querer sempre muito mais, às vezes coisas que as pessoas sabem que é difícil, muito difícil de conseguir, isso pode trazer ansiedade, gente, e isso pode doer. Pode doer. Outras vezes, quando se alcança essa fase de acúmulo, aí a gente passa a sofrer, porque observa que ter demais também dá problema. Uhum. Então... Eu fiquei aqui pensando, você acha que uma pessoa, por exemplo, quando ela é ciumenta, ou quando ela fica idealizando essa vida que você falou assim, poxa, sempre mais, querer sempre mais, né? Você deu esse exemplo. A pessoa que nunca está satisfeita com o que tem, com o trabalho que tem, com a vida que tem, é apego ao quê? Né? Está apegada no quê? O que você acha? Você me aprendeu. Eu fiquei pensando quando ela falou disso, assim... Será? Vai. É que...
Porque falhou aqui, eu não sabia se você estava falando. Será que não é uma Ah, carência que nós temos? hum. Alguma coisa Esse nesse querer sentido? sempre Só mais? uma pergunta. Hum, Esse querer sempre mais, esse querer cobrir uma insatisfação que eu já trago com coisas materiais. Então, eu quero mais e mais atenção, eu quero mais e mais elogios, eu quero mais e mais beleza, eu quero mais e mais coisas materiais que as pessoas me admirem. Isso é meio uhum, inconsciente, né? Talvez passe sim. por aí Uhum. também, né? A gente E, descobrir, às vezes, esse equilíbrio passa por a gente se conhecer também, né? isso. Porque eu fiquei pensando, é um apego a ser, ou um apego a uma imagem de mim, né? A ser aquilo que não sou, aquilo que eu gostaria de ser. É um apego também isso. Muito legal, você tem verdade. Nunca fico satisfeita, nunca tá bom, né? Não consigo nem agradecer o que eu tenho, porque eu estou presa a essa idealização de como deveria ser a minha vida. Isso é Exato. forte. É. Muito, tem tanta gente que fica preso aí na loteria, né, gente? Que quer ganhar na loteria, fica preso aí, eu vou ganhar na loto, vou fazer, vou acontecer e tal. E fica apegado a isso e não flui, não, né? Não dirige sua atenção para as outras coisas. Eu queria falar também de quando a gente fica apegado a algumas imagens nossas, quando a gente tem dificuldade de receber crítica. Isso é apego também. Porque, assim, eu não quero que ninguém diga nada, né? Que arranhe a minha imagem, né? Então, eu não suporto crítica, eu não suporto que digam nada a respeito do meu comportamento, porque eu sou muito apegado à minha imagem, que não é a minha imagem física, mas essa imagem de quem eu sou diante dos outros. Então, não pode falar um isso. Então, quantas pessoas vivem encolhidas, né, sem experimentarem lugares novos, com medo de errar, com medo de serem criticados, com medo de serem mal vistos, porque estão muito apegados a uma imagem perfeita de si. Como se a gente aqui pudesse ser perfeito e nós não somos, né? Então, a gente tem também apego que aparece desse jeito. Então, não podem falar nada, nenhum isso sobre mim, porque isso seria arranhar a minha imagem moral, digamos assim, né? A minha imagem emocional, enfim. É verdade. E tem um tipo de apego que eu achei interessante também nesse capítulo, que fala do nosso, agora é para nós, tá? Para Hum, nós, o nosso apego a hábitos, a regras. Às vezes nós recebemos isso na educação da nossa família, ou descobrimos que é assim que funciona, que é assim que a gente quer que funcione, e nós começamos a fazer imposições, principalmente a gente na nossa casa. São aquelas pessoas que não conseguem ser flexíveis, que impõem regras dentro do lar que não levam a nada, que são inúteis, não são regras de higiene, não são regras de boa conduta, regras inúteis do tipo: nós vamos jantar às 20 horas. Tudo bem, é legal todo mundo saber que aquela hora sai o jantar. Se o jantar sair 20 horas e 5 minutos, ou se sair 20 horas e uma das pessoas da família não poder estar presente naquele horário, a pessoa não aceita, porque ela está tão presa às suas próprias regras que ela criou e impôs, que ela faz o inferno na família. Não pode pisar nesse tapete, tem que tirar o sapato. Legal, mas se um dia ou outro alguém esquecer de tirar o sapato antes de entrar em casa, não precisa ouvir tanto grito. Entendeu? Então, ter essa flexibilidade e avaliar: será que essas regras não estão sendo exageradas? Será que eu não estou exigindo demais das minhas crianças que nunca errem, que façam desse jeito? Então, são coisas também muito sutis do nosso dia a dia que a gente poderia avaliar, todos nós, né? Querendo impor aos outros uma crença que nós temos e se perguntarem por quê? Porque é assim que eu gosto, porque é assim que tem que ser, né? E é interessante como que a gente às vezes tem uma passagem que Jesus coloca que onde estiver o seu tesouro, é aí que está também o seu coração. E aí eu lembro daquele caso do Tobias, lembra do Tobias do nosso lar?
que tem uma esposa, morava com duas, né, no mundo espiritual, com duas ex-esposas, uma que no mundo espiritual era sua esposa, que é a Hilda, e a segunda esposa que ele teve quando a primeira desencarnou, e que no mundo espiritual passou a conviver com ele como irmã, tá? E a Hilda, o que aconteceu? Eles casaram muito cedo. Quando a Hilda teve o segundo filho, tá? Ela desencarnou. Ela não suportou. O coitado do Tobias ficou com o primeiro filho pequenino e com o segundo filho recém-nascido. Agora imagina um homem naquela época com 2 filhos, tendo que trabalhar o dia todo, porque a esposa, a Hilda, que cuidava do lar. Um ano depois, ele arrumou um casamento, que no livro chamam de casamento fraterno, né? Só que a Hilda estava apegada demais à vida dela e não aceitou o desencarne, não aceitou que uma outra mulher cuidasse dos filhos dela. E estava extremamente enciumada do marido. Ela não foi, apesar de ela ter sido uma boa pessoa, ela não aceitou a mudança, não aceitou a morte e ficou vinculada ao lar como obsessora, tentando destruir a coitada da segunda esposa, que estava a Luciana, se eu não me engano. Precisou, depois de muito tempo, ela ser acolhida pela vozinha desencarnada, que deu um puxão de orelha nela, vocês leram lá o que ela falou, e foi que aí ela começou a pensar. Mas muitas vezes os nossos apegos materiais, eles se expressam no mundo espiritual, porque nós estamos sintonizados com a matéria. Um lugar lindo, não, mas no meu marido ninguém toca. Não quero outra junto com ele. A minha casa não entra ninguém. Eu quero que continue com as minhas regras e o meu jeito lá dentro, né? Aí vai fazer o quê? A pessoa vai ficar presa à terra, presa à casa. Às vezes, o apego excessivo ao corpo físico. Eita, né? Aí como é que vai aceitar se livrar daquele corpinho que morreu, mas eu tô apegada a ele? Como é que se afasta? Entendeu? Então, essa questão do desapego não é só para a gente viver melhor e mais leve aqui, com menos preocupações, mas também, enquanto espírito imortal, é um processo de educação para que a gente realmente se vincule ao que é verdadeiro e não que é ilusão. E o verdadeiro é a pátria espiritual, o verdadeiro é a nossa essência. Evidentemente, manda o bom senso que nós cuidemos muito bem de tudo que nós temos, é o caminho do meio. Eu vou cuidar, eu vou trabalhar, eu vou ter, sim, a minha casa, o meu carro, o meu conforto, mas se Deus tirar de mim, eu não vou querer perder a minha vida por conta disso. Eu vou lutar novamente. Bem legal você trazer essa história aí do Tobias, porque eu também me lembrei quando o André Luiz, no nosso lar, vai visitar a casa dele, né? E encontra a mulher dele, casada de novo. Como foi difícil para ele ver que a vida de todos continuou. A dele também continuou, na verdade. Mas ele ainda estava apegado àquele André Luiz quando estava encarnado. Então, foi um sofrimento para ele muito grande, mas um sofrimento benéfico. Então, o que eu quero dizer é, para a gente sair de um apego, muitas vezes vai rolar um certo sofrimento. Para a gente conseguir soltar. Porque eu acho que a gente não solta de livre e espontânea vontade para ficar um desapego, sabe? Então, quando ele chega lá na casa e vê a família dele toda, né, já reorganizada, e nem podem falar no nome dele, né, falar do morto, né? Ele ficou muito mal, se sentiu super desamado, excluído, né? Um sofrimento danado. Aquele é sofrimento de apego, né? Então, nós temos isso. A gente até, quando fala de um relacionamento antigo, a gente fala minha ex-mulher, meu ex-marido, do tanto que a gente é agarrado, quanto que a gente é apegado, né? Então, a gente precisa poder deixar a vida fluir. Eu vejo, às vezes, mães, né, de filhos adultos que falam, meus meninos,
meninos, né? Minhas meninas. Então, é difícil para nós isso. Nós somos muito apegados, porque eu também sou apegada à mãe de criança que eu fui, né? Ser mãe de adulto é um esforço para nós. Então, apego, gente, é um tema para a gente de todo dia. A gente tem apego a hábitos muito comuns do bairro que a gente mora, a gente tem apego a hábitos higiênicos, de escovar dente, acordar, tomar banho e tal. Todas essas coisas que a gente precisa para poder manter a vida corpórea são importantes, mas que a gente possa ter esses hábitos físicos sem grudar, porque a gente vai desencarnar, não vai ter dente para escovar, como é que vai ser, né? Então, pensa, a gente desencarnado, quantos apegos físicos a gente vai precisar deixar. Então, o conselho do livro Céu e Inferno para nós, através das histórias dos desencarnados, é da gente dizer assim, começa o desapego aí. Não espera vir para cá todo apegado para passar por um sofrimento imenso para você conseguir desapegar. Começa aí desapegando, né? Olha, você vê como é que a gente é apegado à rotina. Qualquer coisinha diferente que desarruma a nossa rotina, a gente já fica mal-humorado e irritado, né? Então, o que a gente pode ir fazendo? Quando começar a perceber que você está ficando irritado porque alguma coisa saiu da sua rotina, dos seus hábitos, das suas regras e tal, de você dar uma respirada nisso, qual é o problema? Não deu para escovar agora, vou escovar daqui a pouco. Qual é o problema? Eu não consegui fazer nessa sequência, eu vou fazer em outra sequência, né? Da gente conseguir lidar com os imprevistos. A vida é assim de imprevistos. Para a gente ir soltando esses nossos apegos tão rígidos que deixam o nosso coração muito apertado. Nesse capítulo mesmo, capítulo 16, Kardec vai esclarecer para nós que o apego tem consequências. Uma delas que eu fiquei muito preocupada quando eu li é que ele diz assim, que o apego paralisa os impulsos do coração. Então, assim, às vezes eu tenho arroubos, né? Assim, o meu coração tem vontade de fazer isso, meu coração me dá vontade de fazer aquilo. Não vou fazer porque não está dentro da regra, ou não está dentro, não cabe nisso, não cabe naquilo. Então, se eu tiver vontade de doar alguma coisa, não, porque pode faltar, isso é apego brabo aos bens materiais. Então, a gente cuidar dos apegos que a gente também tem, às nossas crenças. Às vezes a gente tem apego às crenças. Eu estava conversando com uma amiga, olha só que interessante isso, sabe? Ela estava muito brava porque a instituição espírita que ela trabalha tem... acho que distribui bolo ou doce, não sei muito bem, determinada data, não sei se é aniversário do que é, aniversário do mês, alguma coisa assim. E tem muitos assistidos quando tem essa distribuição de doces, né, do bolo, acho que é um bolo e tal. E ela ficou muito brava porque ela percebeu o seguinte, que os voluntários, os que distribuem o bolo, queriam comer o bolo antes de dar. E aí ela disse assim, tá errado isso, porque o certo é a gente distribuir bolo para todos os assistidos e depois a gente come. Não é verdade? Quando uma visita vai na sua casa, você não deixa a visita comer primeiro e tal. E eu estava achando uma graça, como ela estava brava com aquilo. Eu estou entendendo o que é. Ela tem uma regra no coração dela. E é uma regra justa, né? Que primeiro come os assistidos, depois come os voluntários. Aí eu falei para ela assim, olha só, quando a gente trabalha com voluntários, não dá para a gente seguir as mesmas regras de quando a gente tem um trabalho remunerado. Quando a gente trabalha com voluntários, é preciso lembrar que os voluntários também são carentes. Podem não ser necessitados materialmente, mas os voluntários também são carentes. Então, eles querem comer o bolo também. Eles, naquela hora, fica tudo igual, fica todo necessitado. Quem serve, quem come. Então, a gente não pode ser tão rígido assim na regra. Talvez você possa combinar de novo com eles. Eu falei, que tal fazer 2 bolos, então? Faz o bolo para os trabalhadores, faz o bolo para os assistidos, ou aumenta o tamanho do bolo, sabe? Então, a gente precisa flexibilizar as nossas regras para que o benefício seja para todos. Imagina como é que é duro para um trabalhador doido para comer o bolo e distribuir o bolo.
ele não vai distribuir com amor, não vai distribuir com desapego, entendeu? Ele pode até distribuir, mas distribui irritado, distribui com raiva, magoado, com inveja, ou sei lá o quê. Com inveja. Ele está comendo bolo que eu queria. Então, como a gente precisa cuidar do nosso coração, a gente é muito tendente ao apego, muito. Há uma regra, há uma crença, há um entendimento, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser daquele jeito. Então, quando alguém me fala assim, não, é porque eu sou muito exigente comigo mesmo, isso é apego. Apego. Por que você é exigente com você mesmo? Isso não é virtude nenhuma. Você está muito apegado à sua imagem. Sabe por que você é exigente assim? Você não quer errar, não quer ficar feio, não quer receber crítica. Apego à sua imagem, está grudado. Então, qual o problema? Né? Então, usa a rigidez como método de infalibilidade. Só lamento, vai falhar, porque ser exigente já é a própria falha. Então, como o apego é, via de regra, o lugar que a gente mais vai, a gente tira os olhos de um lugar muito importante, que é olhar para os descuidos. Em que lugar que você é descuidado? E ainda tem mais uma coisa, um segredinho bom, não sei nem se eu coloquei nesse capítulo. Tudo aquilo que a gente é apegado, quem se relaciona com você fica descuidado. E tudo aquilo que você é descuidado, quem se relaciona com você fica apegado. É impressionante como é que o apego chama alguém para o descuido e como que o descuido chama alguém para ser apegado. Vou dar um exemplo comum. Vamos imaginar que você é apegado à regra. Quem está pertinho de você, alguém aí vai ser super descuidado da regra. E se vamos imaginar, você é descuidado da sua saúde, alguém pertinho de você vai ser apegado, vai ficar no seu pé, neurótico, preocupado, angustiado com a sua saúde. Então, para a gente poder perceber que esses desequilíbrios também promovem desequilíbrios nas nossas relações, né? Se você convive com alguém que é bagunceiro em casa, a sua tendência é ser exigente com a arrumação. Então, o exercício do desapego é você não entrar nessa comunicação dessas oposições, né? E complementar o descuidado com o seu apego, ou complementar um apegado com o seu descuido. Cuida do seu caminho do meio, que é o desapego. Isso que eu falei, quando você fez assim, eu falei, ela concordou. Que bom, Sâmia! Que achas disso? Olha, eu achei super interessante, eu não sabia dessa, que realmente nós, com o nosso apego, interferimos, é como se a gente incomodasse as pessoas e elas viessem nos puxar para o outro lado, né? Mas você estava falando aqui das crianças adultas, em que a gente continua apegado, continua querendo ver se eles estão vivendo do jeito que a gente ensinou. Se na casa que hoje eles moram, as regras são as mesmas que eram nossas, e realmente isso é muito fácil de acontecer. Né? Nossa, como a gente sofre. Como sofre, porque, poxa, eu eduquei o meu filho, a minha filha desse jeito, agora na casa dela ela não faz assim, ela deixa a louça escorrendo, eu ensinei que não pode, tem que enxugar e guardar logo. E aí ela entra para o outro lado que você falou, né? Ufa, agora aqui eu vou fazer como eu quero, vou botar fora do lugar, porque eu passei a vida toda tendo que fazer daquele jeito que a minha mãe me exigia. Então, é uma maneira de dizer, agora eu vou provar para mim que eu estou livre daquelas regras inúteis. Deixa escorrendo o prato. Não vai matar ninguém, né? Depois a gente vai, se estiver incomodado, a gente vai e guarda. Precisa gritar por causa disso, né? Aí, muitas vezes, a gente pensa, poxa, mais de me desapegar do marido, desapegar do filho, desapegar das coisas, como se desapego fosse abandono, e não é isso. Desapegar é não querer controlar, porque controle é desamor. Desapego é prova de amor, um amor que se expressa com respeito, com aceitar aquela pessoa que eu amo do jeito que ela é e está conseguindo mostrar que é porque está longe de mim.
Finalmente, essa pessoa está mostrando quem ela é. E é conseguir ver beleza nisso. Nossa, que jeito diferente de funcionar, que é um jeito próprio da minha filha, do meu filho. Né? Nossa, eu consegui, o casamento não deu certo, mas eu consegui superar e não ficar apegada ao digníssimo, querendo controlar pelas redes sociais, pelas coisas que os outros me dizem, se ele ainda está no trilho, se ele não encontrou ninguém, né? Continua meu, né? Porque o fato das vezes da gente se divorciar, a gente não deixa de amar. A gente muda esse amor. Tem a decepção, chora, tal. Mas pelo menos uma amizade, pelo menos uma gratidão pelos momentos felizes que existiram, pelo menos durante algum pouco tempo que seja, e respeitar. E às vezes a gente diz, depois que ele separou de mim, ele passou a usar uma roupa assim, Sim, ele passou porque muitas vezes nós éramos a controladora que dizia, meu filho, olha, eu fui na loja e comprei essa blusa para você. Na verdade, nós estamos há muito tempo querendo que ele se vista de outra maneira e a gente não aceita o modo. Isso é um exemplozinho entre muitos. Que ele se veste. Às vezes a pessoa veste umas roupas muito sóbrias, né? O jeito ele gosta, e a gente vai lá comprar uma roupa alegre, florida, né? E olha, presente de aniversário, quero você vestir, vai começando a mudar. Vai tirando, tem mulher que vai lá e some com aquela roupa que ela não gosta. Some. Cadê? Não sei, não peguei, vai ver, tu deixou por aí. Onde é que tu deixaste essa roupa? E vai, faz isso. E quando o casamento não deu certo, ele vai conseguir expressar o que ele é. E a gente, às vezes, até se incomoda. Então, desapegar e deixar ir e deixar viver não é abandono, é respeito. Em relação aos filhos, em relação aos parentes, a gente está sempre de sobreaviso com uma amizade muito sincera. O amor de mãe não deixa de existir. E na hora que disser socorro, a gente corre. Mas eles pediram, eles disseram, mãe, eu estou tentando dar conta de tudo na minha vida, mas agora eu preciso de você. E a gente corre para lá. Né? É o ponto de equilíbrio que nós vamos aprendendo, né? E aí, será, Sâmia, que a gente pode suportar um pouco o jeito que os nossos filhos dão conta da vida deles, né? Não é como eu queria, não é como eu ensinei, não é como eu faria, mas é o jeito que ele ou ela podem. Olha, sabe o que eu acho que dá certo? Para nos ajudar, vamos lembrar de nós quando saímos da casa dos nossos pais. Seja para morar sozinho, seja para casar, seja para o que for. Nós fizemos tudo igualzinho? Ou a gente criou a nossa rotina, que está certa, a dela estava certa, a nossa nova rotina, o nosso novo modo de funcionar, também está certo. Às vezes isso acontece aos poucos, a gente se muda, aí quer fazer tudo igualzinho, né? E de repente a gente pensa, por que eu tenho que comprar um sofá assim? Só porque minha mãe usou um sofá assim a vida toda? Não vou. Eu vou querer só poltrona, 4 poltronas. E de repente a gente sente que está livre, né? Então, quando a gente lembra da nossa história, a gente vai entender a história dos nossos filhos. Né? E eu gostei muito do teu exemplo da caridade, porque a prática sincera da caridade, tanto a caridade física como principalmente a caridade moral, é uma forma de treinar, né, o desapego. É um treino. Então, a gente quer dar o bolo, mas quer ficar com o bolo. A gente quer dar o bolo, a gente quer ficar com o bolo. Aí a gente, poxa, mas dar todo o bolo não é justo, mas eu ficar com o bolo também não é justo. Por que a gente não senta, faz o bolo maior, senta e come junto com os atendidos? A gente vai distribuindo o bolo e vai comendo, até para mostrar igualdade com eles. Eu também estou comendo desse bolo que foi feito para vocês, mas foi feito para nós também, porque o bolo é muito gostoso para todos nós. Então, a gente vai descobrindo isso, sabe? E assim, a caridade, ela é
é uma proposta até de cura dos nossos apegos. Quando a gente consegue... Primeiro a gente vai pegando as coisas que a gente não usa mais, que antes a gente joga tudo lá para o brechó, para vender, para doar, podendo fazer dinheiro. Depois a gente consegue levar e doar para uma proposta social, né, que usa aquela roupa, usados usáveis, né? A gente consegue fazer isso. E se a gente se envolve nessas atividades de doação, chega um momento em que a gente olha e diz: eu vou comprar uns vestidinhos para essas meninas, eu vou comprar uma roupinha nova para essas meninas. Ninguém é rico, mas a gente dá um jeito de dizer: poxa, eu aprendi a amar essas crianças, eu não quero dar roupa usada, eu vou dar um jeito. Vou fazer uma campanha, vou tirar do meu dinheiro e vou dar. Então, a gente vai nesse processo treinando esse desapego. Não é o desprezo pela roupa, nem o desprezo pelo dinheiro, é o amor que faz a gente se libertar daquilo. Olha, que bacana isso. Eu li um livro, gente, agora eu sinto muito, eu não sei o nome do livro nem a autora, mas é porque né, sabe quando a gente recorta um pedacinho, copia, cola? Eu vou ler, copia, cola. E eu prometo no próximo programa de trazer o nome do livro. Olha só que bonito. Ela diz assim: depois de desligar o telefone, fico ainda algum tempo olhando o mar. Penso no meu filho, na criança que ele foi, no homem que ele é, nas águas, ora clara, ora revolta, que também se movem dentro dele. Como mãe, eu gostaria de poder acalmar toda a sua tempestade e devolver a ele o azul tranquilo do mar em dia de sol. Mas eu sei que eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer pelo meu filho? Estar presente, oferecer a minha escuta, meu amor, minha festinha nas suas costas. E confiar que, como o mar, ele também contém em si a possibilidade da calmaria. Talvez amar um filho adulto seja isso. Não querer governar as suas marés, mas permanecer ali na praia com os braços abertos, lembrando-lhe de que a turbulência passa e que enquanto eu estiver por aqui, meu filho, você não está sozinho. Essa pessoa, essa mãe que escreveu isso, ela me acalmou quando escreveu isso, porque é muito difícil para nós ficar na beira da praia e vendo o filho passar por lugares revoltos, dos quais a gente não pode salvar. Porque não só porque a gente não consegue mesmo, mas porque se a gente salva, ele também não se torna um bom marinheiro, né? Ele precisa passar por aquelas tempestades. Mas ela fala uma coisa bonita. Todos nós temos em nós a possibilidade da calmaria. A gente precisa confiar nisso. Um dia, em algum momento, as tempestades passam na vida dos nossos filhos. Passa sim. E ele sai daquelas tempestades ralado, machucado, mas ele também sai crescido daquilo. Então, mas não quer dizer que eu vou abandonar, eu vou dar o apoio. Ela deu exemplos aqui, o festinha nas costas, a escuta, a presença, o afeto. E aí, meu filho, como é que tá? E tal. Eu estou perto, mas eu não estou resolvendo por ele, no lugar dele, né? Então, essa medida que os espíritos estão dizendo que é justa medida, o nome disso é que é desapego. Porque a gente tem vontade de se atirar, né, gente? Entrar dentro do mar, tirar o menino lá do meio do negócio. Então, a gente vai precisar exercitar esse ir e vir para a gente poder ajudar de um bom lugar, senão a gente se afoga também. Então, a gente precisa poder fazer esse caminho do meio, e isso a gente não sabe de antemão, né, Sam? Eu acho que a gente vai fazendo experimentações, né? Tem hora que a gente vai muito, aí tem hora que a gente vai pouco, aí a gente vai meio mais ou menos. E esse lugar é importante. Às vezes, eu acredito, Ana, que nós, às vezes, não conseguimos libertar as pessoas, porque a gente não quer se libertar da nossa rotina. Talvez o nosso maior apego seja a nossa rotina. Quando o ex vai-se embora, né? Quando o marido vai-se embora ou a esposa vai-se embora, quando a juventude vai embora, quando as crianças saem de casa,
a gente quer ficar segurando como se tivesse um fiozinho para puxar tudo de volta. Então, será que nós não podemos fazer uma reflexão que está na hora de nós nos desapegarmos da nossa vida como ela é hoje e nos reconstruirmos na nova realidade? A minha realidade agora é essa. Não é a realidade de 20 anos atrás. O que eu posso fazer de bom que me faça feliz agora? Todos os meus filhos saíram de casa. Só estou eu e meu marido. O que eu posso fazer, não para substituir que isso não existe, mas sobrou tempo, sobrou amor, sobrou energia menorzinha, né? Por causa da idade, mais ainda tem. O que eu posso fazer de gostoso que eu nunca pude fazer antes, porque eu tinha que criar os filhos, tinha que cozinhar para um monte de gente, e agora eu tenho tempo. Sabe, esse desapego da rotina, às vezes, desapego da casa que é grande, a gente fica reclamando, esses quarto vazio, ninguém me visita, deixa o quarto arrumado para ver se eles passam o final de semana, eles não passam. Não, vamos trocar de casa. Vamos mudar para um lugar mais aconchegante, que seja a nossa cara. Entendeu? Ai, o filho vem... A nossa cara agora, né? A cara agora. Põe um sofá-cama na sala. Quando o filho vier, você abre. Quando você quiser assistir TV, você abre também, que fica gostoso de assistir. Entendeu? E fazer a vida se tornar vibrante. Mesmo na terceira idade, dá para fazer isso. Fazer aquele curso. Ana, eu vou. Eu juro que eu vou fazer um curso de corte e costura aos 63 anos, mas eu vou. Ai, que delícia! Fazer, porque eu nunca consegui fazer. Nunca consegui me dar esse luxo. E agora eu quero fazer. Eu já estou procurando aqui por perto aonde Ai, tem. que legal! Sabe o que eu estava pensando, Sammy? Eu tive que desapegar de um sonho. Eu tinha um sonho de ter um cantinho na serra, porque eu moro numa cidade grande, né? Estado do Rio de Janeiro, aqueles tumultos. E eu gosto muito de lugares silenciosos, me faz muito bem. Lugares de serra, eu gosto de mar, mas floresta me faz muito bem. Eu me inspiro muito, eu adquiro uma energia, assim. Então, eu pensava isso. Não, mas eu ainda vou fazer isso, ainda vou fazer isso. E, de repente, eu me dei conta que não dá. Não dá, porque eu não tenho mais idade para ficar subindo e descendo a serra. Eu não tenho saúde para isso, assim, não tenho energia para isso. Essa coisa de ficar 2, 3 dias lá não sei aonde, aí depois desce, fica 4, 3 dias, depois de 3 dias. Não dá mais. Quando eu era mais jovem, daria. Mas a idade que eu tenho hoje, não dá. Não, eu preciso deixar isso ir. E de vez em quando eu vou. Fico na casa de alguém, eu fico no Airbnb e tal, tá tudo certo. Mas imagina eu ter que dar conta de uma segunda casa além da minha. E aí ter que dar conta de outro lugar e cuidar e não sei o quê. Não cabe mais isso. Inicialmente, quando eu percebi isso, me deu uma certa tristeza, assim, puxa, eu sonhei tanto com esse lugar. Na minha cabeça tinha o lugar, sabe? O lugar, a rua, como seria e tal, não sei o quê. Eu falei assim, gente, isso não cabe mais na minha vida. Então, a gente também precisa desapegar de alguns sonhos que não cabem mais na realidade na qual a gente se encontra, né? Então, quando a gente vai... É a gente olhar o real, né? O real nos ajuda a desapegar. Então, a minha realidade de estar com crianças, por exemplo. Eu não tenho mais a mesma paciência, a energia de estar com criança muitas horas. 2 dias é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, eu adoro ficar com os meus netos, é bom demais, mas chega uma hora que é muito para mim. Então, assim, eu também preciso me desapegar disso. Então, quando a gente vai tendo noção do que são os nossos limites, do que a gente pode, do que a gente não pode, isso exige desapego, porque a gente idealiza muito. A gente queria ser igual a vovó Anastácia, sei lá, do Sítio do Capão Amarelo, sabe? A Dona Benta e tal. Não, eu não sou Dona Benta, eu não sou a Anastácia, não sou. Então, quando a gente vai olhando para isso, assim, olhando para o real e podendo adequar nossos sonhos, nossa imaginação a quem nós somos e podemos ser, ai, que leveza que a vida vai tendo, porque o desapego traz leveza. Apego pesa.
Desapego traz leveza. Descuido nos deixa muito precários. Então a gente precisa cuidar do que a gente se apega, mas tem um descuido em relação aos sonhos, sabia? Às vezes eu converso com algumas pessoas em que eu pergunto assim, mas o que você quer fazer da sua vida, né? Por que você tá, por onde você está se dirigindo? Não sei. Então, assim, deixa a vida me levar, isso é descuido. Descuido com o propósito de viver. Não, a gente não tem todo o tempo do mundo, não. Nós temos compromissos espirituais, conosco mesmo, de avançar nessa encarnação. Então, a gente não pode ser descuidado da direção da vida. Não precisa de apego. Meu Deus, se não acontecer isso, meu Deus, eu vou para um umbral. Não é isso. Mas você precisa ter clareza para onde é que você está indo. Não precisa ser nada muito severo, mas precisa ter uma direção do que a gente está fazendo. Então, o apego, ele é uma perda de sentido, sabe? Porque a gente fica apegado, a gente olha só para cá. Eu preciso olhar para onde me leva isso. Então, eu quero fazer um corte e costura para trazer um pouco de alegria para mim, um pouco de bem-estar para mim. Que gostoso vai ser eu costurar um vestido para mim, do jeitinho que eu desenhei. Então é isso. Então, quando eu posso fazer um curso de corte e costura com desapego, aquilo tem uma finalidade, trazer alguma transformação para minha alma, alguma mudança de humor, de alegria, né? Agora, fazer só preocupação do tempo não vai te ajudar muito, né? Aí pode ser qualquer coisa. Pode ser fazer bolo, pode ser limpar chão, pode ser costurar. Aí não tá bom. Quando esse sonho de costurar, ele atende a algo, e aquilo vitaliza a gente, né? Nos traz bem-estar, nos traz paz de espírito. Então, o apego é o nosso lugar mais comum. Apego e descuido é onde a gente mais vai. Que a gente possa encontrar um pouquinho mais esse caminho do meio, né? Maravilha. Estamos na nossa hora agora, né? Denise, volta para nos acompanhar. Gente de Deus, vocês falando e eu aqui analisando os meus desapegos, porque eu já entrei nessa fase que vocês falaram do desapego, né? Meu filho saiu, casou, eu fiquei sozinha, aí arranjei um cachorro para fazer companhia. Tá valendo! Para fazer companhia, para mim me preocupar com alguma coisa. E aí, como a Sami agora vai fazer curso de corte e costura, eu fui para fazer curso de Libras. Se eu vou fazer um curso de Libras, que eu também sempre quis, nunca tive tempo. Nesse meio tempo, eu me aposentei. Aí eu fiquei assim, gente, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Né? Você, de repente, tem que reformular toda uma vida, sem filho em casa, com um cachorro, um curso de Libras e uma aposentada. Gente, alguma coisa eu tenho que fazer, porque se eu... o curso de Libras não é todo dia. Né? E de mais a mais houve um problema com o professor, eu não faço mais o curso de Libras, e aí o que eu vou fazer? E aí eu falei assim, bom, vamos esperar para ver o que vai rolar nisso aqui agora. E aí você já começa a praticar esses desapegos, porque a gente que trabalha em mesa mediúnica, eu sempre fico muito impressionada de ver o sofrimento do outro lado com os apegos com roupa, com pessoas, com perfume, com casaco de pele. Sabe, gente, eu não quero bater em mesa mediúnica nenhuma por causa de cachorro, por causa de neto, por causa de apartamento. Eu não quero ir bater na mesa mediúnica de ninguém. Então, a gente tem que começar a trabalhar esse desapego agora. Né? Então, foi o que a Sami falou no começo. A gente pode ter as coisas, mas as coisas não podem nos pertencer. Porque quando você parte para o pertencer, é meu, aí é que depois esse desapego dói muito mais, né? Então, a gente começa, depois de um certo tempo, como diz o meu médico, já que eu estou ladeira abaixo, eu não estou mais ladeira acima, o ladeira abaixo significa ir se desapegando, que é para não cair nesse sofrimento, né? Então, é bem complicado e muito interessante isso. E depois a gente começa a pensar nisso, depois que a gente alcança determinada idade. Né? A gente começa a... Denise, esse é um exercício reflexivo importante, né? Se eu fosse para uma mesa mediúnica, o que eu ia dizer lá para o médium esclarecedor? Né? Meus gatos! Ai, meus cachorros! Né? Meu cachorro é um casaco de pele!
Com quem vai ficar o Mino? Não, eu não quero vir em mesa mediúnica para poder as pessoas me doutrinarem. Denise, desapega, você agora pertence ao mundo espiritual. Eu não quero vir em mesa mediúnica, não, entendeu? Então, a gente já começa a trabalhar de agora isso aí, né? Mas é muito complicado, porque a gente... apego material nem tanto, mas eu acho que o apego às pessoas, né? Então, apego às pessoas é o que mais aparece na mesa mediúnica, é apego às pessoas. Apego às pessoas. Apego às pessoas, é. E aí é muito complicado, né? Porque você desapegar de um filho, desapegar de um neto. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com esse tempo todo aposentada, sem fazer nada. Nesse meio tempo, uma amiga minha, a filha teve neném, ela, Denise, ela tá desesperada procurando uma babá e não acha. Eu falei assim, gente, eu não tenho mais idade. Babá não. Porque eu tenho problema de joelho, tenho problema de coluna, cuidar de criança já não me cabe mais, né? Mas aí a coitada estava tão desesperada, porque ela estava fazendo entrevista com as babás e umas babás muito loucas que apareceram, e ela tinha que voltar a trabalhar, não tinha com quem deixar o bebê com 6 meses. Lá fui eu. Então eu vou, mas não é todo dia, não. Não é o dia inteiro, porque o dia inteiro eu não dou conta. Eu disse, não, eu também não vou trabalhar o dia inteiro, eu vou trabalhar só na parte da manhã. Então, na parte da manhã eu fui. Aí eu comecei a tomar conta dela com 6 meses. Hoje ela está com 2 anos. Já nasceu a irmãzinha, então agora já são 2, entendeu? Mas, olha, foi o que me salvou, porque aquelas crianças, eu renovo a minha energia ali, porque eu brinco de casinha, eu brinco de comidinha, eu dou comida para boneca, as bonecas têm nome, eu troco fralda de boneca, troco fralda das meninas. Gente, para mim aquilo assim, ai, meu dia de sábado e domingo eu sinto falta, eu busco elas, você acredita? Eu acredito. Eu vou para casa sábado. Eu pensei, não, gente, vocês vão descansar, entendeu? Vocês descansam. Eu levo ela para casa. Eu trago ela para casa no final de semana, ela fica aqui comigo. Ai, gente, é bom demais. É bom demais. Então a minha vida agora se resume a isso. Mas é aquele apego, mas eu tô sabendo que não é neta minha, não é filha minha. Tem determinadas áreas eu não me meto, porque eu também não sou mãe, não sou vó, né? Então é um campo muito complicado, mas é uma delícia. É uma delícia. Então você encontrou uma nova direção. Literalmente trabalhando no meu desapego. Eu já tenho um tempo. Eu não quero sofrer, porque eu estou ladeira abaixo e eu não quero vir mesa mediúnica de ninguém. Mas olha, temos comentários, temos perguntas, temos várias. Então vamos lá. Vamos lá. É um assunto bem interessante. A Paula já quer saber assim. Ana, como se referir então aos ex? Ana, com você. O ex tem nome. O fulano. O pai do meu filho, a mãe da minha filha. Agora, meu ex-marido está muito perto, né? Está muito agarrado aí, né? Fala o nome do ex, ué. O fulano, o cicrano, o pai do meu filho, tá tudo certo. Uhum. Legal. Eu me preocupei que ela botou no plural, né? Então tá. Então o primeiro ex, tudo bem. E a Dolores diz assim, a maior prova de desapego é deixar o outro ir. Esse é complicado. Minha mãe, desde que se separou, sempre quis meu pai por perto. Foram grandes amigos até o desencarne. Olha que interessante, né? Mas separou, mas não desapegou. Que bacana que... Não, virou amizade, tá tudo bem. Foram amigos. Não, tá tudo bem. Desapegou até que foi um final feliz. Mas existem casais que, quando um decide ir embora e o outro não aceita essa ida embora, e começa a prejudicar, que é muito comum isso, né? Prejudicar a vida daquele que decidiu ir, a falar mal, a caluniar, a complicar juridicamente. Você que entende, né, Denise, disso? Na verdade, isso não é amor mais. Isso é um narcisismo danado que ficou ferido. Né? Como é que me deixou? Como é que... Né, eu que sou tão incrível, como é que me deixou? Então, eu vou punir esse outro do mesmo tamanho da dor que eu estou sentindo. Por isso que são doenças intermináveis isso, né? Processos judiciais intermináveis, né? Então, que legal, Dolores,
que seus pais foram amigos. Isso fez enorme bem para o seu coração, que é filha, né? Muito legal mesmo. E Maria Eugênia diz assim: dei risada agora, Sânia. Lembrei que quando separei do pai do meu filho, eu ficava procurando notícias da cidade que ele morava para ver se tinha alguma notícia ruim. E esses dias, 39 anos depois, olha só que coisa, gente. Cadê o resto? Eu tô curiosa. Ela não colocou o restante. Não continuou mais. Não tem história. Poxa. Cadê a história? 39 anos depois aconteceu o quê? Pelo amor de Deus, a gente agora quer saber como é que termina isso. Maria Eugênia, coloca lá 39 anos depois aconteceu o quê? O que aconteceu? Depois você conta. Ela desapegou. Vamos ver se desapegou. Desapegou. 39 anos depois. E a Delma diz assim: esse é o meu problema. Tão difícil tentar desapegar da minha filha especial. Fico angustiada só em pensar o dia que chegar a nossa separação. Aí ela continua: fico tentando ser forte em ouvir a Ana falando sobre o filho dela. A gente fica querendo que o filho vá logo. No caso de filho especial, a gente fica desejando que vá antes da gente, porque a gente sofre pela possibilidade do filho especial ficar desamparado, né? Mas é doloroso de qualquer jeito, gente. Quem vai primeiro não importa, né? É doloroso de qualquer jeito. Mas se você já criar recurso de que se algo acontecer a você, que a sua filha esteja amparada, é muito importante, viu? Se é uma filha especial. Que recursos jurídicos existem, ou que familiar pode ter a curatela. É muito importante que você tome essas providências. Não fique esperando o sofrimento chegar para agir. A gente pode agir preventivamente, né? E é nessa hora, porque essa é uma situação muito difícil, muito difícil. E é nessa hora que a fé ampara a gente, a fé carrega a gente, né? É aquela ideia de que Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, né? E como a Ana falou, tomar todas as providências possíveis. Às vezes a pessoa conversa com os parentes, fala da situação, olha, eu desencarnando, por favor, eu tenho isso, vou deixar esse documento, cuidem dela. Sabe, tudo isso deixa organizado, mas principalmente confiar em Deus, que não erra, que está tudo certo, né? E Ele sabe direitinho o que está acontecendo, quais são as provações que cada um de nós tem que passar, e isso tudinho vai passar, né? Inclusive a limitação que ela tem agora vai passar também. Se a gente não carregar essa fé, realmente a gente se desespera. Muito bom, muito bom. A Edna colocou: achei muito interessante essa reflexão do apego e descuido. Capítulo 16 do Evangelho, que eu aprendi isso lá. A Mazé colocou assim: boa noite, chegando agora. Ela continua aqui. Porém, vim ouvindo e já levei uma surra. Mazé, nossa, por quê, gente? Com certeza o apego pegou ela aí de jeito, no meio do caminho. Ai, gente, continua a história dos 39 anos depois, olha lá. Não, essa é outra resposta. Outra. O meu tem 38 anos e 9 anos mora no Mato Grosso. E há 9 anos. E há 9 anos mora no Mato Grosso e eu no Rio de Janeiro. Olha a distância, né? Dói muito a distância pela saudade, mas não vivo a vida dele. Ele sabe que estou sempre aqui e gosto demais de viver sozinha. Olha que na bom. distância, amo. Que lindo, Eugênia, tá certo. Perfeito. E é importante isso, gostar da própria companhia. Ai, maravilhoso. Isso é importante, curativo. E a Mazé também diz: não, eu trabalho e sou trabalhadora de uma casa espírita quase todos os dias, graças a Deus, e vou para academia e pilates. Olha! Tá ótimo. Mazé. E essa é uma excelente opção, né? Doar o nosso tempo, né? Em atividades, né? Pode ser na casa espírita, em outras instituições. Excelente.
Olha aí, curso de fotografia. Ó, fazendo curso de fotografia. Ela se aposentou fazendo curso de fotografia, tá vendo? Ó. Olha aqui, que ela diz aqui. Olha, como esses encontros me faz bem. Eu tenho conseguido olhar para mim e enxergar o que tenho que mudar em mim. Obrigada, meninas. A gente aqui, cada vez que sai, a gente fica numa reflexão que é forte. O babado aqui é forte. Cada vez que acaba uma live dessa, a gente fica ainda... Aquilo mexe com a gente, né? E agora continua os 39 anos depois. Ó. Eu também falo, o pai do meu filho... Não é? É a Maria Eugênia, isso. O pai do meu filho, meu primeiro ex, meu segundo ex, e o povo acha estranho. E dou risada. Só o segundo ex é meu amigo até hoje. Mas o pai do meu filho não conseguia até hoje. Vai dar tempo, né? Deixa que o tempo cura isso. Você já fez o que precisava. Deixa eu ver se já tem algum mais outro comentário que eu separei aqui. Acabou, vamos ver se já chegou aqui alguma coisa aqui. Aqui para baixo. Cadê os 39 anos e ninguém explicou ainda? Ai, gente, olha, já ia esquecendo. Já? A Márcia quer o livro. Então vamos, bem lembrado, Márcia. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Fazer o sorteio do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa. O que a gente tem que fazer? É só escrever ali no chat. A gente escreve lá assim. Eu quero, que nem escreveu aqui, ó, a Márcia. Eu quero o livro. E aí a gente daqui a pouco então faz o sorteio e explica como é que a gente manda esse livro para todo mundo, né? Então vamos lá, quem quer ganhar o livro, coloca lá, eu quero, eu quero, eu quero. Aí a gente vai fazer o sorteio já já. E a Maria Eugênia diz assim, ele está com Parkinson. E eu senti uma compaixão que até falei com o primeiro marido, né? Meu primeiro marido. Isso aqui tá... Falei com meu filho isso, e que até cuidaria dele, se ele não tiver ninguém para cuidar. E meu filho perguntou se eu estava doente e ia me internar. Porque quer cuidar se eu fizesse isso, depois de tudo que ele nos fez. Mas há décadas que mudei essa energia. Agradeço a ele eternamente por ter me proporcionado ser a mãe do filho que tenho e os netos. Lindo isso. Então, né, Maria Eugênia, você já se desapegou desse ressentimento, né, dessa dor. Né? Ele, no passado, era uma pessoa, agora é outra. É tão bonito a gente desapegar das identidades que a gente já foi um dia. Né? Aquela pessoa que te fez tanto mal não é mais esse que está agora com Parkinson, precisando ser ajudado, atendido. Né? Então, você pode ajudar o seu filho também a mudar de visão, né? Meu filho, olha, seu pai não é mais o mesmo, né? E se não fosse seu pai, você não estaria aqui hoje comigo, então vamos mudar o nosso olhar. Quem julga é Deus, não somos nós. Então, Deus sabe de tudo, então deixa que as consequências virão. Agora, a nossa parte é a gente fazer o melhor. Eu achei legal, ela se colocou para ajudar se for necessário, né? Que bonito. Sim. E o Gilberto diz assim, estou buscando desapegar de um trabalho e criar novas oportunidades. E a Ana está me ajudando muito nesse processo. Mas do pão de queijo, não dá para desapegar. Não, tem coisa que não precisa. Não precisa desapegar de pão de queijo, não. Você sabia que no mundo espiritual também tem pão de queijo? Que delícia. Que bom, Gil, você por aqui. Que beleza. Muito bom. Vamos ao nosso livro? Quem não apanha do apego? Não tem, né? Todos nós, né? Eu quero livro. Olha lá, um monte de eu quero livro. Eu quero livro. Pois é, vamos lá. Eu quero livro, eu quero livro. Quem vai sortear, gente? Eu quero livro, eu quero livro. Semana passada, na última vez, fui eu. Agora uma de vocês duas aí. Sâmia
Então, eu posso. Vai lá, vou começar aqui. Beleza. Deixa eu ver. Vamos lá. Lavínia Aparecida Ripamontes, 3925, Campinas, São Paulo. Que horas que é que ela botou eu quero? Olha, eu só vejo aqui 22 e o 1. Deixa eu ver. Depois é o 19 e antes é o 19. É 22 e 19, aqui o 9 não está aparecendo. 22 e 19? Lavínia Aparecida. Estou vendo aqui, 22 e 19, tá certo. De Campinas. Lavínia Isso. Aparecida Ipamontes, 3925, né? Isso. Procurando ela 22 e aqui. 19, Campinas, São Paulo. Lavínia, escreve aí. Eu estou aqui para a gente poder se comunicar com você. Aqui, achei. Essa? Lavínia Essa. Aparecida. Isso. Isso. Lavínia, escreve aqui no chat. Consegui. Lavínia, claro que Ok. sou eu, estou aqui. Ganhei. Vamos lá, Lavínia. Sabia que você viu o resultado. Cadê a Lavínia? Que bonitinho. E, Lavínia, você tem que mandar seu endereço para o Saga das Almas para a gente mandar o livro para você pelo correio. Vou botar aqui, ó, quer ver? Vamos botar aqui, cadê o Salma das... Aqui. Pode querer de novo? Ah, Maria Eugênia. Pode, eu quero de novo. Consegui, a Lavínia respondeu. Ela está ciente que ganhou. Que legal, Lavínia. Bota seu endereço para a gente no Saga das Almas, para a gente mandar para você. Isso, aqui, ó. Enviar o e-mail para sagadasalmas@gmail.com. Aí você coloca o seu nome completo, endereço, o CEP, e manda, né, que esse é o e-mail da Saga das Almas, e aí a Sâmia envia para a Ana Tereza o seu endereço completo, tudo certinho. E amanhã já vai para o correio. Viu? E amanhã já vai para o correio. Então tá lá, ó, sagadasalmas@gmail.com. E aí a Lavínia vai receber, então tá aqui, ó, a Lavínia. Nome, endereço, CEP, tudo direitinho. Se quiser mandar hoje para o e-mail, melhor ainda. Melhor ainda. Já manda de uma vez, que aí já amanhã a Ana Tereza já está enviando o livro. Amanhã eu já boto no correio. Gente, e olha só que coisa boa. Nós agora vamos voltar dia 29 de julho, o capítulo 12. Orgulho. Uau! Vai ser danado esse! Ai, meu Deus! O problema é que a carapuça entra de um jeito, né? Orgulho é apego. Exato. Com certeza. Apego é imagem. Que beleza. Vai ser bom, hein, Sâmia? Bora conversar aí sobre orgulho. Que beleza. Vamos embora. Ô, Sâmia, se você fizer algum poema, a gente coloca aqui no final, viu? Tá bom. Se tiver algum poema sobre o tema, vai ser bacana demais. Pode trazer. Bem lembrado. Legal. Bem lembrado. Antes, no programa da mãe sempre tinha, porque no livro tem um monte, mas esse não tinha ainda, mas a gente pode criar, não seja por isso. Dá-se um jeito. Então já anotem. Dia 29 a gente está de volta com o orgulho. Estamos de volta. Né? Será um prazer ter vocês aqui. 12 do livro Palavras para a Alma. Muito bom. Gente, obrigada hoje pela aula, pelo ensinamento. E vamos trabalhar. Muito bom a vocês. Né? Obrigada pela companhia. Beijão, gente. Maravilha estarmos juntos aqui.